Charles Bronson Jr. O autor coloca de páginas que ainda não pensei em um nome, então por hora eu chamarei assim, ok, Charles Bronson Jr. Já ouviu falar de Croatron Tra? Ok, Charles Bronson Jr. é um detetive que investiga estranhos assassinatos brutais que vêm ocorrendo nos arredores de sua cidade. E embora seus colegas acreditem que não haja ligação entre estes crimes, sua intuição o faz pensar diferente. Ao longo de sua investigação, Bronson então descobre algo estranho. Após coletar vários depoimentos de pessoas que viviam nas proximidades de onde ocorreram os crimes, ele percebe que todos os relatos compartilhavam de um mesmo detalhe: uma bela mulher de cabelos vermelhos e um Fiat Uno branco que sempre eram avistados momentos antes dos crimes ocorrerem. Bronson então parte em busca de respostas para este bizarro mistério. Ok. Bem, o cara dá um spoiler aqui da história, eu acho que vai ser interessante a gente colocar esse spoiler para adicionar. Vamos lá, porque, né, para adicionar aqui para análise e tudo mais. O spoiler: a mulher de cabelos vermelhos na verdade é uma caçadora de lobisomens que secretamente trabalha para o governo e estava no encalço de mais uma fera. Pretendo fazer essa história em um one shot de 20 a 25 páginas e lançar em fevereiro de 2022. Eu acho que um mangá de 20 a 25 páginas para desenvolver um mistério, são poucas páginas. E vai ser uma das raras vezes que você vai me ouvir falando aqui que o autor deve fazer mais. Caso seja focado muito mais ali no lance final, aí talvez, beleza, dê para diminuir um pouco menos das páginas. Agora, se você quiser realmente dar prosseguimento à investigação como um todo, aí talvez precise de mais páginas. Eu falo isso porque o primeiro one shot que eu fiz chama Esker. Tem vídeo aqui no canal meu lendo e interagindo ali, reagindo ao Esker, que foi o primeiro one shot que eu fiz, que tem 20 páginas e é exatamente de uma investigação criminal. Então, tô falando de algo aqui que eu já fiz, né, que eu já tive experiência. Vou tentar lembrar de deixar o link aqui nos cards para vocês conferirem esse vídeo lendo Esker. Certo? Então, para você desenvolver, né, um mistério, e se o foco da história for o mistério em si, eu acho que é pouca página, porque você precisa apresentar ali os personagens, né, o Charles Bronson Jr., apresentar o mistério, apresentar esses casos e o que esses casos têm de diferente a ponto dos outros investigadores, né, e a polícia como um todo achar que eles não têm relação, e o que pode neles estar interligado ali, que talvez seja o caso aí da mulher de cabelo vermelho, só que no caso aqui eu acho que isso seria uma pista muito específica e muito forte para que a polícia inteira não levasse isso em consideração e só o detetive levasse. Então é perigoso acabar caindo nesse erro, né? Então o que eu posso dizer aqui? Pra gente fechar um one shot realmente de 20, 25, 30, 35 páginas. 30 páginas por aí. A gente esquece muito a questão dos outros policiais acharem que não tem relação. Deixa todos esses detalhes que não contribuem de verdade pra trama de lado. Ou talvez só coloca isso a partir de alguma citação ou algo assim do próprio personagem, alguma coisinha muito simples ali, tipo uma linha de diálogo que não vai ocupar espaço na história nenhum e que nem vai ter destaque, ou já lima completamente da história, porque realmente num one shot quanto menos páginas uma história tem, mais a gente tem que focar realmente no que é importante. Nesse caso também não daria para ir desenvolvendo uma investigação, então a gente já poderia começar a história com o personagem indo atrás de repente da mulher do cabelo vermelho. Então, enquanto a gente acompanha ele indo atrás já da mulher de cabelo vermelho, ele mesmo pode, sei lá, a gente pode acompanhar através de uma narração, através como se fosse uma espécie de leitura de diário, ou de uma gravação que ele está fazendo para acompanhar o caso, né? Sei lá, legista tem muito isso, né? De pegar, tipo, ver um corpo e aí começa a gravar os detalhes do corpo, etc, esse tipo de coisa. Então podia ser através de algo assim que ele vai contextualizar o leitor na história que está acontecendo. Numa história mais longa, a gente apresentaria o personagem, apresentaria os casos e tal, e iria trabalhando tudo isso de uma maneira muito mais gradativa e construiria o mistério de uma maneira muito mais imersiva, muito mais tensa. Só que aí, obviamente, isso acaba requerindo mais páginas para você conseguir imergir o leitor dentro dessa atmosfera de mistério. Quando a gente está falando de um one shot mais curto, a ideia é que você consiga diminuir a história e focar realmente no que importa. Se o que importa aqui é o fato dessa mulher ser uma caçadora de lobisomens e eles terem que o assassino em série, né, o serial killer da história, é um lobisomem, eles vão ter que ir atrás e enfrentar esse lobisomem, então já vamos direto. Não vai ser um plot twist nesse caso da história,
porque não dá tempo de você apresentar um mistério, apresentar esse plot twist e resolver esse plot twist nessa quantidadezinha de páginas. Então vamos lá. 5 páginas iniciais ali, a gente trabalha o protagonista já chegando à mulher de vermelho. E aí a gente, nessas páginas iniciais, contextualiza tudo o que precisa ser contextualizado. Sobre os casos, sobre a ligação, sobre o fato dessa mulher de vermelho e tal. Aliás, quem trabalha para o governo anda num Uno branco. O governo tá pagando pouco. Enfim. Ok. Fecha parênteses aqui do comentário sobre o carro. E aí, beleza. Nessas 5 páginas aí, ele já chega até a mulher achando que ela é a responsável pelo assassino. E aí a gente já tem esse plot twist ali em 5 páginas. Então o plot twist ele se dá mais ou menos no começo da história. Ele acaba descobrindo que não é ela, que é esse lobisomem. E aí a gente pode trabalhar mais 10 páginas só de investigação a respeito do lobisomem, descobrindo mais sobre o lobisomem, sobre quem é, etc. Então a gente não vai focar na investigação que chega até a mulher de vermelho, a gente vai focar na investigação que parte da mulher de cabelo vermelho, da ruiva, até o lobisomem. E aí depois termina com mais 10 páginas de confronto ali com o lobisomem e encerramento. Sei lá, umas 6, 7 páginas de confronto mesmo ali, né? Então 10 páginas de investigação, no final dessa 10ª página ele chega até o lobisomem e aí a gente tem toda uma cena ali de tensão, etc. Talvez mais focada em ação, mais focada em perseguição, mais focada em terror, envolvendo esse lobisomem, a captura dele, pra gente capturar ele ali nas últimas páginas e ter umas 2 páginas de desfecho da história, né? 1 ou 2 páginas ali encerrando a história. Eu acho que eu dividiria mais ou menos assim, pra gente conseguir fazer uma história dentro desses moldes que foram apresentados aqui, numa história curta.